Isso é confissão. Mentiu? Tem que falar: Deus, me perdoa. Eu não consegui falar a verdade, menti e falei para fulano de tal, isso é confessar. Deus, assisti aquela porcaria que não devia assistir. Meus olhos foram postos em coisas más, no engano, na pornografia, na prostituição, me perdoa. Não devia ter assistido, Senhor. Caí na tentação, me perdoa. E falar o dia, a hora, o momento. Alguém está pensando aqui: apóstolo, então eu vou passar horas confessando pecado, porque eu nunca fiz isso. Todos que o Espírito Santo te lembrar, faça. Porque senão a condenação está sobre você. Se confessarmos nós, se não, continua o juízo sobre você. E eu vou te mostrar as consequências de não confessar um pecado. Agora, por que eu estou falando isso, irmão? Deixa eu te mostrar um negócio. A confissão, ela no reino espiritual acontece como uma transferência de responsabilidade. No Antigo Testamento, quando alguém vinha prestar culto a Deus e alguém pecava, olha que coisa constrangedora, meu irmão, no Antigo Testamento. Alguém pecava, aí ele tinha que trazer um cordeiro. Aí já pensou quando o cara pegava a ovelhinha e ele ia passando no meio das tendas de Israel, falou: esse daí já pecou, hein? Já está levando o cordeirinho. Aí ele ia passando no meio das tendas de Israel, chegava diante do sacerdote, o sacerdote falava: por que você está trazendo esse holocausto? Eu pequei. Então faz o seguinte: põe a mão na cabeça do cordeiro. Ele punha a mão na cabeça do cordeiro e confessava tudo que ele fez, transferindo a culpa para o cordeiro. Ele falava: olha, eu fiz isso, sacerdote, eu quebrei a lei tal, eu acabei adorando o ídolo, eu acabei desrespeitando o meu pai, embora isso daí era de morte, mas vamos lá, outros pecados. E ele confessava tudo aquilo. Depois que ele confessava pecado por pecado, enquanto ele estava com a mão, o sacerdote matava para falar: olha, para você está morrendo. Ele via, era uma religião meio brava, e via o cordeiro se bater lá, o cordeiro que não tinha nada a ver com o pecado. Assim fomos nós. O que Cristo tem a ver com o nosso pecado? O que o cordeiro tem a ver com o nosso pecado? O que ele fez? Ele não fez nada. É por isso que Isaías 53 diz que ele, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, e ele foi lá, morto pelos nossos pecados. Mas é necessário que você confesse, põe a mão em Cristo e fala: Jesus, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo e eu fiz isso, me perdoe, não vou fazer mais, e eu confesso o meu pecado diante de ti. Era específico, era claro e era até público naquela época, diante do sacerdote. É daí que eles tiram a doutrina. Levítico 3:2, você vai ver isso daí que eu estou falando. E porá a mão sobre o carneiro e confessará os seus pecados na cabeça dele. Levítico 3:2, está aqui, olha lá: porá a mão sobre a cabeça, sobre a sua cabeça. Então preste atenção. Então, primeiro, porque confessar, porque eu tenho culpa, senão vou pagar o salário e a condenação vai ficar sobre ele. Segundo, de que maneira confessar? Confessar especificamente, confessar claramente, confessar para Deus por meio de Cristo Jesus e deixar muito claro aquilo que você fez. Apóstolo, quantas vezes eu devo confessar? Toda vez que você pecar. Porque senão você vai ser dominado. Daqui a pouco eu vou te dar um exemplo, você vai entender. Olha a consequência de uma pessoa que não perdoa o pecado. Salmo 32, versículo 1 ao 5. Eu quero ler com vocês aqui, que é muito importante aqui. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado. Para ser perdoado tem que confessar. E cujo pecado é coberto. Aqui está falando do Antigo Testamento. Aqui o pecado é coberto, o nosso é purificado, viu? E vou te explicar o que é ser purificado do pecado. Agora, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Versículo 3: enquanto eu guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Está falando que ele ficou doente até os ossos enquanto ele ficou quieto, enquanto ele não confessou. Uma pessoa que não confessa, ela está acumulando para si aberturas para que Satanás possa entrar na sua vida, destruir a sua casa, destruir a sua família, destruir o teu lar. E vou além, Deus não pode fazer nada até que você confesse isso daí.
O salmista está falando aqui, eu estava sendo consumido de dia e de noite enquanto eu calei a minha boca, ou seja, enquanto eu não confessei o meu pecado. A consequência de você não confessar pecados é abrir brechas espirituais para que a tua vida seja uma vida deprimida, oprimida, e Satanás possa ter acesso, mesmo você sendo cristão, à sua vida. Agora vamos ver o que ele fez aqui para se livrar disso. Versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Irmão, nós queremos tantas bênçãos das mãos de Deus, mas se você não confessar, você vai ter o peso da mão dele. E o peso é na consciência. E deixa eu te falar uma coisa. Spurgeon, ele falou isso com muita propriedade e eu concordo com ele. Ou este livro vai te afastar do pecado, ou este livro vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. Ninguém sai da igreja porque o músico não canta bem, ou porque o pastor não pregou bem, ou ninguém sai da igreja por causa disso, daquilo outro. Quando sai da igreja eu falo de deixar de congregar, estar em outro lugar, tá? Não estou falando da nossa só. Sai do corpo. Ninguém sai do corpo a não ser por pecado. Porque o pecado te afasta de Deus, irmão. O pecado te esfria, porque o pecado separa. Pecado é separação. Eu não confesso, a mão de Deus pesa sobre mim, eu vou se separando, vou se esfriando, vou começando a achar tudo comum. Olha, meu irmão, eu gosto desses jovens de hoje, os adolescentes são uma bênção. Aí você vai falar para ele assim, não tem nada a ver. Quem não vê nada está cego, eu estou vendo tudo, tem tudo a ver. Como não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Só não vê quem está cego. Só não vê quem já está enganado. Agora olha aqui, ó. De dia e de noite, o meu humor se tornou insequidão. O que é humor insequidão? Gente triste, gente deprimida, gente abalada, gente perdendo a paz, não tem mais paz. Agora olha o que ele fez para se livrar. Confessei o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. E disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e o Senhor vai perdoar a culpa do meu pecado. Aleluia! Porque é importante, porque enquanto você não confessar, o peso vai continuar sobre você. Aí você vai ver que ele vai depois falar que ele vai ser renovado, que ele vai buscar o Senhor, que a presença de Deus vai fluir na vida dele. Agora, olha que coisa, como que eu disse, irmão, eu tenho 29 anos de crente. Eu já preguei algumas vezes. O povo não sabe. Agora, apóstolo, espiritualmente, como está a minha vida diante de Deus? Irmão, eu aqui, apóstolo Rogério, aqui, esse daqui, com essa camisa bonitinha e tal, fisicamente. Mas e se Deus hoje mudasse a nossa visão e mostrasse as nossas roupas espirituais aqui hoje? Você sabia que Deus escolheu uma cor só para roupa espiritual? Ninguém tem duas cores. E vou te falar uma coisa, Deus, é por isso que a Bíblia é extraordinária. As nossas roupas espirituais diante de Deus são brancas. Irmão, onde estão as mulheres aqui? Não tem nada que suja mais que o branco, irmão. Você passa a camisa para o marido, minha esposa que o diga, mas não dura um segundo, irmão. Mas não dura um segundo. Cuidado, a camiseta é branca, irmão. O branco, em qualquer canto que você encosta, suja. E a Bíblia compara as nossas vestes com vestes brancas. Agora, quando se suja uma roupa, você faz o quê? Uma roupa branca? Lava. Aí vem da palavra purificar, lavar, tornar limpo novamente. Por quê? Sujou, tem que limpar. Agora deixa eu te falar, se Deus hoje aqui viesse aqui nesse culto e mostrasse as suas vestes, elas estão bem lavadinhas? Ou nós estaríamos hoje todos manchados, sujos? Olha, eu vou te mostrar o efeito espiritual da sua vida diante de Deus, quando você não confessa pecado, como você está no reino espiritual. Zacarias capítulo 3, versículo 1 ao 5. Está aqui, ó. Deus dá uma visão para Zacarias a respeito do sumo sacerdócio que estava em pecado naquela época, ou do sacerdócio,
que era Josué, e não é o Josué lá que deu as muralhas não, irmão, aqui é o sacerdote, e ele vai falar assim, ó, eu tive uma visão do reino espiritual. Olha o que ele viu do reino espiritual. E ele mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e quem estava na direita dele? Satanás. O que Satanás estava fazendo lá? Acusando, irmão. A Bíblia diz que o diabo é acusador. Quando você peca, o primeiro a te acusar é Satanás. Porque o diabo é acusador. Deixa eu te falar, o Espírito Santo não acusa. Outro dia a pessoa fala, logo Deus me acusou. Não, o Espírito Santo não acusa ninguém. Quem acusa é o diabo. Porque o diabo acusa com condenação. O diabo fala assim, você errou, você já era, Deus não te perdoa mais, não adianta mais ir na igreja, agora já era, está tudo perdido. E o diabo é assim, agora você deve se matar, igual ele fez com Judas, né? Ele cega, depois ele mata. Ele é assim, ele faz a pessoa pecar, depois ele vai lá e condena ela. É assim que ele faz, ele é acusador. E aqui no reino espiritual, todos nós estamos diante de Deus como sacerdotes hoje. Porque hoje nós podemos ministrar diante de Deus como sacerdotes. Então, ou seja, todos nós estamos aqui, e você, queira ou não queira, diante de Deus, Satanás está acusando a mim ou a tua vida. Quando você erra, você dá uma carta em branco, um cheque em branco na mão de Satanás, e ele vai direto diante de Deus e fala, olha aqui, ó, é o teu servo, pecou. Aqui o que está acontecendo, ó, olha lá. Me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Ou seja, opor aqui é acusar. A sua mão direita, acusando. Mas por que ele estava acusando? Vamos lá, versículo 2. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás, que o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor escolheu a Jerusalém, que o Senhor te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Agora olha o versículo 3, para você ver o estado que ele estava. E o que Deus fez espiritualmente. Glória a Deus, obrigado, nome de Deus. Ora, Josué estava vestido do quê? Sujos. Olha lá, estava sujo. Ele estava diante do anjo do Senhor. Ou seja, ele estava sujo, e o diabo estava lá acusando. Olha a roupa dele aí. Deixa eu pegar, deixa eu destruir, deixa eu acabar com essa casa, deixa eu acabar com essa família. Olha aqui, vamos lá. Então, falando este, ordenou os que estavam diante dele, dizendo, tirai esses trajes sujos. E disse a Josué, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes festivos. Aí o anjo vai, tira o sujo, e coloca a roupa branca e fala, agora Josué, você vai ter um lugar no reino espiritual, e você vai poder se postar, e o teu adversário vai cair por terra. Preste atenção, essa é a nossa vida espiritual. Quando você não confessa, o diabo está lá, os anjos estão lá, o reino espiritual está se movendo, e aí você vai ver que muitas vezes o inimigo está destruindo vidas. Porque tem pessoas que não entenderam como Jesus liberta do pecado. Jesus liberta do pecado pela confissão. O próprio João está dizendo, filhinhos, não vai dizer que não tem pecado, todos nós pecamos, mas nós devemos confessar. E aí ele vai dizer, olha, se porém alguém de vocês pecarem, o que vai acontecer? Saiba que existe um advogado, o inimigo está para te acusar, mas Jesus está para te defender no reino espiritual e dizer que o Senhor te repreenda, Satanás. Dizem, meu irmão, que Martinho Lutero, ele tinha muitas visões, né? Um homem de muito oração e jejum. E uma vez o diabo apareceu para ele um pergaminho, estava escrito todos os pecados naquele pergaminho de Martinho Lutero, dos mais terríveis que ele tinha cometido, desde o pensamento até das atitudes dele, desde a sua juventude até aquela eternidade que ele já tinha. E Satanás veio diante dele e falou, Martinho Lutero, você vem querer dar uma de santo aqui, que serve a Deus, mas olha aqui tudo que você fez diante de Deus. A história diz que Martinho Lutero, diante dessa visão, ele olhou para o diabo e disse assim, Satanás,
Faltou você escrever uma coisa aí que você não escreveu. E o diabo falou para ele: o que faltou? Eu pus todos os pecados aqui. Ele falou: escreve aí debaixo: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o pecado. Eu já fui perdoado, porque eu já confessei diante do Pai. Afasta-te de mim, Satanás. E ele se afastou. Irmão, deixa eu te falar, a tua vida não flui. Isso é uma prática diária, porque senão espiritualmente o inimigo, aí você vai perguntar: eu tenho visto isso, você tem visto isso, nós temos visto isso, pessoas sendo destroçadas, destruídas, que frequentavam a igreja, que estavam em bancos de igreja, mas que não tinham consciência do que fazer no reino. Apóstolo, quando eu pecar, quando eu devo confessar o pecado? Imediatamente. É assim que eu faço. Sabe que a pessoa fala assim: não, eu vou deixar para a semana que vem. Aí sabe o que acontece? Você não confessa. E aí sabe o que acontece? Sua veste fica com uma sujeira. E sujeira atrai o quê? Aí você não é tão importante, não vou confessar não. Aí tá bom. Aí daqui uma semana você está fazendo de novo aquele pecado. Confessar não foi nada não. Aí de novo. Quando você vai ver, você está dominado, tuas vestes estão sujas. E Satanás vai diante de Deus e fala: deixa agora eu entrar. Ele não confessou, teve tempo. E ele entra e destrói, sem nome.